dia, pessoal. Então, eu estou gravando esse vídeo para fazer alguns esclarecimentos com relação à terminologia que vocês estão encontrando no material. Esses esclarecimentos, eles decorrem de solicitações de alunos, de indicações que os tutores fizeram, e com isso eu quero ressaltar que na lógica de ensino-aprendizagem da educação à distância, nós nos orientamos muito pelas iniciativas que vêm das alunas e dos alunos. E digo isso no sentido de valorizar e estimular que vocês nos façam demandas, nos façam provocações, tanto aos tutores quanto a mim, através dos tutores. Então, eu tenho aqui algumas anotações que eu vou me basear nelas, porque quando nós falamos, nós com frequência utilizamos palavras imprecisas. E por isso a minha preferência é sempre pelo texto escrito, porque no texto escrito nós temos a oportunidade de escrever, de reler, de pensar se utilizamos a palavra adequada e de retificar, confirmar. Portanto, a escrita ela é sempre produto final de uma reflexão mais cuidadosa do que a fala que naturalmente vem no improviso, no instante. Então, eu estou retomando aqui o final do último vídeo, quando eu pedi que que vocês fossem cautelosos na utilização da palavra modelo. Então, eu quero retomar essa conversa a partir do texto da Administração Pública Contemporânea. Ali vocês têm, da página 17 até a página 21, o que está chamado de princípios da organização burocrática. Antes disso, na página 14, também se menciona princípios e a sua expressão organizacional na administração pública. E na página 15, há uma nota explicativa sobre tipo ideal. Então, a conversa, esse começo de conversa é sobre o significado de tipo ideal, princípios, modelo, regras. Isso que eu vou falar muito brevemente, eu escrevi na resposta à colega Diana Renaud Zamboni. Portanto, eu remeto àqueles que quiserem ter mais precisão de linguagem, como eu mencionei, no conjunto de respostas dadas. Essa breve explicação que eu vou fazer aqui está lá no texto em que eu respondi a pergunta da colega Diana Renaud Zamboni. Então, Max Weber, como está no texto, nas notas explicativas, e está nessa resposta que eu dei a Diana, Max Weber foi um sociólogo, ou na época não se identificava assim, mas é considerado, junto com Durkheim e Marx, os fundadores da sociologia contemporânea. Max Weber escreveu no início do século XX, na passagem do século XIX para o século XX, no momento em que a Alemanha passava pelo seu processo de unificação. E lembremos que a Alemanha se unifica tardiamente. A Inglaterra, mesmo a França, já haviam feito seu processo de revolução industrial. No entanto, a Alemanha, que ainda era um conjunto de feudos desarticulados, entra tardiamente no processo de modernização. E Weber é contemporâneo desse processo e se interessa por estudá-lo. O que Weber quer estudar é o processo de racionalização que define aquele momento histórico que ele está vivendo. Então, ele identifica, convivendo naquele contexto histórico da Alemanha, diferentes tipos de dominação que ele intui que sejam do tipo carismático, do tipo tradicional e do tipo racional legal. Então, ele propõe a construção ele desenvolve um método que é o de compreensão por meio de tipos ideais.
Tipos ideais não significam modelos, tipos ideais significam tipos pensados pela ideia, tipos ideados. Um desses tipos, um tipo ideal dentre os três de dominação racional, dominação de dominação tradicional, de dominação carismática, é o de dominação legal racional, que ele identifica como sendo característico do processo de racionalização da modernidade. Bom, essa explicação do tipo ideal, ela está na página 15, naquele quadro cor-de-rosa. Eu não vou fazer essa explicação de maneira improvisada aqui, porque ela está escrita lá. Então eu peço, por favor, que vocês retomem no quadro que se encontra na página 15. O que eu preciso dizer aqui é que, na concepção de Weber, esse tipo ideal jamais se encontra na sua totalidade na realidade social. Ele é um instrumento metodológico de análise. Bom, acontece que a obra de Weber, escrita em alemão, foi traduzida tardiamente, na década de 40, para o inglês, por um sociólogo chamado Talcott Parsons, formulador da teoria dos sistemas sociais. E o Parsons, ao traduzir para o inglês, traduziu mais do que para o inglês, traduziu Weber para a sua teoria. Na teoria de sistemas sociais, as instituições têm funções. Ao fazer essa tradução, ele traduziu o tipo ideal por modelo, com uma concepção de modelo. E perdeu-se a lógica de categorias de análise, de atributos que não se encontrariam na sua totalidade na realidade social. Mais que isso, seus discípulos, principalmente Merton, fizeram muitos estudos verificando a presença ou ausência, ou mesmo medindo, que é um absurdo se nós pensarmos na sociologia compreensiva de Weber, ou mesmo medindo a presença desses atributos em organizações norte-americanas concretas. E mais, em organizações norte-americanas governamentais, porque era a essas que eles, como pesquisadores, tinham acesso. E por óbvio que eles nunca encontraram a presença de todos os atributos analíticos elaborados por Weber para entender o processo de racionalização da modernidade e não para prescrever como deveria ser um modelo de administração pública. Ao não encontrar, Merton cria uma teoria das disfunções da burocracia, ou seja, a burocracia nas organizações ela é sempre defeituosa. E mais, como ele estudou organizações governamentais, conclui que as organizações governamentais, organizações públicas, são sempre defeituosas, disfuncionais. Daí se origina o senso comum de que as organizações burocráticas são sempre defeituosas. Volto a dizer, de uma maneira sintética, mas objetiva, isso que eu estou falando está na resposta dada à colega Diana Renaud Zamboni. Então eu estou recomendando, quem tem dúvidas sobre isso, verifique o texto e a nota da página 15 e a resposta à colega Diana Zamboni. Bom, por que na página 14 e na página 17 nós estamos falando de princípios? O que significam princípios? Eu tenho certeza que alguns de vocês vêm do direito e sabem a diferença entre princípio e regra. E é mais ou menos isso, de maneira também muito sucinta, que eu vou mencionar aqui. Princípio é uma norma ordenadora de que algo se realize na maior medida possível dentro das condições reais existentes. Regras são normas a serem cumpridas, absolutamente cumpridas, na forma prescrita. Portanto, princípios são ordenadores, são indicadores de que algo se realize. Regras são normas prescritas, estabelecidas a serem cumpridas. Então, quando nós falamos de princípios da administração pública, de inspiração weberiana,
não de cópia de Weber, porque, volto a dizer, Weber não criou a burocracia, Weber nunca prescreveu a burocracia e Weber nunca disse que a burocracia deveria ser um modelo. Pelo contrário, Weber tinha grandes críticas à burocracia, tanto que a tratava como uma gaiola de ferro que aprisionaria os seres humanos. Muito bem. Princípios e regras esclarecidos. Então, o que é um modelo? Um modelo é um exemplo a seguir, é um exemplo a ser imitado, é um padrão a ser copiado. Pensemos no exemplo mais banal, o que é um modelo de carro. Um modelo de carro é um protótipo que é desenvolvido, que é validado e que é copiado, reproduzido exatamente como tal, seguindo padrão, regra, norma, etc. Então, modelo é um exemplo a seguir, é algo a copiar. Mais adiante, vocês vão se encontrar, possivelmente na sua disciplina de projeto de TCC, com a expressão modelo de análise. Não é a isso que nós estamos nos referindo aqui. O modelo de análise é uma representação de teorias utilizada para explicar um fenômeno que não pode ser explicado diretamente. Aqui, no contexto dessa disciplina, modelo é prescrição, é algo a ser imitado, copiado. Então, até o final da primeira parte da disciplina, nós estávamos falando de princípios da administração pública de inspiração weberiana, princípios da organização burocrática da administração pública. O que muda a partir da página, deixa eu ver aqui, da página 23, que aparece a palavra modelo? O que muda na página 23 é que nós saímos da teoria. Nós estávamos na primeira parte, lembrem que era o título dessa parte, Fundamentos. E nós entramos na segunda parte, na organização da administração pública brasileira. E aí, o que vocês logo encontram é a criação do DASP e a definição formal de um modelo de gestão a ser seguido por todo o serviço público brasileiro. Definido, volto a dizer, com a criação do DASP, pelo DASP em 1938. No artigo de Fadul e Souza, que eu volto a insistir que seja lido com atenção, esse nosso modelo, o primeiro modelo brasileiro de organização da administração pública burocrática, ele é baseado em Taylor e Fayol, mais a inspiração weberiana da profissionalização dos quadros administrativos, da profissionalização do serviço público. A outra palavrinha que vai aparecer mais adiante, que pode complicar e que eu quero esclarecer, é na página 37, quando aparece paradigmas burocrático e pós-burocrático, num quadro que eu quero crer que é, não vou dizer o número para não me atrapalhar, mas eu tenho quase certeza que é o quadro 3. De qualquer forma, é o quadro que está na página 38 e a referência do Bazelay. Ali há duas colunas, paradigma burocrático e paradigma pós-burocrático. No senso comum, paradigma é igualado a teoria ou igualado a método. Na definição científica, corrente acadêmica, ela vem de um autor que chama Thomas Kuhn e que tem um livro que se chama A Estrutura das Revoluções Científicas. Para Thomas Kuhn, um paradigma é aquilo que os membros de uma comunidade científica compartilham. E, por sua vez, uma comunidade científica consiste de pesquisadores que partilham um paradigma. Ou seja, é algo muito mais elaborado, complexo, do que não equivale simples e diretamente à teoria e menos ainda a método. Pois bem, na página 37, nesse quadro, paradigma está sendo usado no senso comum com o significado de método. Logo abaixo, na página 38, tem uma citação da Grau, onde isso fica evidente, ela diz literalmente, ela usa a palavra método. Então, no
nesse quadro 3 da página 37, além de paradigma estar sendo usado como senso comum, também o que nós encontramos ali é uma construção discursiva, é um exercício retórico de nenhuma precisão científico-acadêmica do que seria o método, ele diz paradigma, mas do que seria o método burocrático de administração. E isso é feito como um recurso retórico para vender, para convencer sobre as maravilhas curativas de um suposto método pós-burocrático. Por que suposto? Porque se organização burocrática é uma aplicação de princípios na medida do possível, de acordo com as especificidades de cada formação histórico, social, econômica específica, não pode haver tal coisa como esse monolito, esse concreto de método burocrático, menos ainda de paradigma burocrático. E se não pode haver essa suposição, não pode haver o seu contraditório. É uma falácia discursiva. Mas é uma falácia discursiva eficiente, muito eficiente. Esse recurso retórico se expressa depois concretamente na construção de reformas. E isso se faz pela força, pela disseminação destas ideias por meio das instituições financeiras internacionais, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, etc., que prescrevem este modelo para ser copiado e o fazem com base em condicionalidades, ou seja, o empréstimo, as transferências de recursos financeiros são condicionadas pela implementação, aqui sim, de modelos. Bom, então, eu espero, e veja, na figura 1 de Fadul e Souza, nós encontramos a expressão concreta desses enunciados discursivos. Então, eu não vou passar com vocês o conteúdo dos textos, porque o conteúdo dos textos ele é autoexplicativo. Claro que há essas dificuldades de entender as nuances no uso de palavras. E eu volto a dizer, nós só podemos saber se é necessário a nossa intervenção quando nós somos provocados pelas alunas e pelos alunos, como aconteceu nesse momento. A esse respeito, a respeito do processo de aprendizagem, eu quero fazer algumas considerações antes de terminar. Quero retomar a ideia de modelo. Se modelo é algo que se oferece ou que se impõe para ser copiado, reproduzido, mimetizado, como recurso pedagógico, na minha orientação de trabalho, ele é um equívoco. Eu não estou interessada em que os estudantes e as estudantes copiem as coisas que eu entendo devam ser feitas. Eu estou interessada em que as estudantes e os estudantes desenvolvam a sua capacidade de aprendizagem, a sua capacidade de elaboração. Sei que em algum momento houve a solicitação de que fosse apresentado um exemplo de pergunta. O exemplo é o modelo. Eu estou interessada em que cada uma de vocês encontre a sua própria voz, encontre o seu caminho de aprendizagem, encontre o seu caminho de expressão. Ah, é difícil? É difícil. Eu sei que é. E eu falo disso por experiência própria e quero dizer que valorizo muito as dificuldades que nós encontramos nesse caminho. Eu quero lembrar que eu disse no começo que eu estudei medicina. Minha especialização foi em saúde pública. Meu mestrado foi em planejamento urbano e regional na Faculdade de Arquitetura. E depois, quando eu já estava no meio da minha vida profissional, eu já tinha quase 20 anos de prática como profissional da saúde coletiva, eu vou fazer um doutorado em administração. E eu me encontro com colegas no doutorado que tinham feito graduação e mestrado em administração. E eu precisei correr atrás. Isso foi difícil? Foi muito difícil. É impossível? Não é. É um ato de desejo, é um ato de determinação,
é um ato de contar com o suporte que as instituições nos oferecem, e nesse caso o suporte vem diretamente pelos tutores, vem dos professores da disciplina e vem da coordenação do curso. É fazer uso desses recursos e, volto a dizer, encontrar a sua própria voz, o seu próprio jeito no processo de aprendizagem. Eu também tive a tentação, quando eu cheguei na administração, já no doutorado, eu também tive a tentação de buscar muletas. Logo eu me dei conta que esse era o caminho mais equivocado possível, porque o recurso à muleta sem critério induz ao erro. E na administração há um conjunto de manuais, há um conjunto de livros de introdução, sistematização, sei lá o que, da teoria geral da administração, que eu lhes solicito, apelo, suplico, evitem, porque eles estão cheios de erros. São livros que nós, como professores da graduação em administração, para os alunos do primeiro e segundo semestre, que é quando nós damos teoria, são livros que nós proibimos os alunos de utilizar e que identificamos quando utilizam, porque os erros são muito evidentes e nós, como professores, identificamos esses erros. Então, a minha solicitação é que, quando vocês tiverem o desejo, a curiosidade, que ela não pode ser tolhida, não é isso que eu quero dizer, quando vocês tiverem a curiosidade de recorrer a outros textos, além dos textos que estão sendo oferecidos pelas disciplinas, perguntem para os seus tutores. Nesse momento inicial, é natural que, principalmente aqueles que não vêm da administração, não tenham o seu critério de julgamento. Então, consultem, não se joguem nesses textos, que são textos que parecem nos oferecer respostas simplificadas, objetivas, e que, na verdade, em sua grande maioria, volto a dizer, em sua grande maioria, não são todos, induzem ao erro. Então, volto a dizer, nessa disciplina, eu tenho certeza que, se não em todas, na maioria das disciplinas desse curso, vocês serão estimulados a encontrar seu caminho de aprendizagem com o apoio que lhes está sendo oferecido e não serão induzidos a copiar, a reproduzir, a mimetizar modelos previamente oferecidos. Então, com isso, eu vou terminar, porque já me estendi demais, nós já estamos com 20 minutos de vídeo, isso eu penso que é um excesso já. Eu volto a dizer que o objetivo desse vídeo foi, de alguma maneira, resolver dúvidas que possam surgir pela presença de determinadas palavras com sentidos diferentes ao longo dos textos que vocês estão recebendo. Volto a reiterar, dúvidas devem ser encaminhadas objetivamente aos seus tutores, e os tutores têm total respaldo para buscar em mim respostas que, porventura, eles pensem que sejam necessárias para além do material que está colocado, como aconteceu nesse momento. Então, eu desejo a todos que a realização da próxima tarefa seja mais tranquila. Recomendo que deem uma olhada nas respostas que eu dei aos colegas. Ali há algumas coisas que podem ajudar, como essa que eu mencionei especificamente. E, bom, eu estou aqui na retaguarda sempre que for necessário. Bom trabalho a todos.